Eu queria chamar aqui em cima a Letícia, do Terra Livre, e a professora Rosa Maria Marques, que tem uma pergunta só para cada uma. Pode ser? Obrigado. Só para terminar, acredito que todo mundo já saiba, mas na Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 26... Alô? Está bem claro. No prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Está na Constituição. Parágrafo 1º, a comissão terá força legal de comissão parlamentar de inquérito para fins de requisição e convocação e atuará com auxílio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 2º. Apurada a irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará no prazo de 60 dias a ação cabível. Tudo o que a gente pede é que se cumpra a Constituição. Não estamos pedindo nada radical, não queremos dar calote, não queremos fazer nada disso. A gente quer auditar, e auditar significa estudar todos os contratos. Quem vai primeiro? Podemos começar com você, Giba? Uma apenas. As demais perguntas, a gente vai compilar elas, vamos estruturar elas de uma forma que a gente consiga responder, a gente encaminha para o e-mail de vocês o link de todas as respostas. Givanildo Manuel, você falou de como o capitalismo depende da repressão do Estado para se desenvolver. Gostaria que você falasse, para além disso, sobre qual seria um modelo de segurança mais imediatamente viável. Desmilitarização da polícia militar é um passo importante? Giva, só um instantinho aqui, o professor Paulo Riso também tem que pegar um voo, ele quer... Eu não vi ele aqui. Desculpa, Fepa, só para ele se despedir. Eu queria pedir desculpa, mas eu tenho que estar 2 horas no aeroporto de Guarulhos, então estou saindo correndo, senão ficaria aqui debatendo com vocês. Muito obrigado. Tudo bem? Bom, eu acho que tem algumas questões em relação a desmilitarizar a polícia, né? Que eu acho que é mal compreendida e também acho que a gente ainda carece de formulações, né, a respeito. Mas, enfim, eu queria colocar algumas questões que eu acho que são relevantes nesse debate, né? A gente está vivendo, na verdade, a militarização da vida, né? A gente está a militarização da política, né? Todas as manifestações, né, que têm ocorrido, têm tido um autocontrole da polícia, a nossa vida está militarizada, né? Câmeras por todo lado, nos nossos prédios, né? A nossa vida está totalmente normatizada. Então, acho que o debate, né, é um debate um pouco mais amplo, né? É necessário que a gente desmilitarize a polícia, e desmilitarizar a polícia tem uma necessidade urgente, né? O Brasil é um dos 3 países que tem a polícia militarizada. Agora, nesses últimos tempos, os três relatores de violações de diferentes direitos humanos vieram aqui para o Brasil, da ONU, e os 3 pediram a desmilitarização da polícia, porque é inconcebível, inclusive, com o que expressa essa militarização da polícia aqui no Brasil, né? E, óbvio, esse resquício da ditadura militar, a polícia militar, ela se constitui, do ponto de vista jurídico, como nós conhecemos, com o AI-5, né? Que é o pior ato institucional da ditadura militar, né? Então, o AI-5 é de 68, logo em 69, a estrutura jurídica da polícia assume essa feição que nós a conhecemos militarizada, com tribunal próprio, enfim, e com uma série de prerrogativas, inclusive a de matar, como é o caso do auto de resistência, que é comumente utilizado pela polícia, ou seja, naquela questão que você elaborou primeiramente, né, Fepa, que a pena de que o Brasil não tem pena de morte, na verdade é mentira, né? Na verdade, o Brasil tem pena de morte
E o Brasil mata mais do que todos os países que têm pena de morte no mundo. Mata mais do que todos os países que têm pena de morte no mundo. E tudo isso, né, ela é legitimada por essa estrutura militarizada, né? Então, é necessário que a gente combata isso. Agora, é necessário também que a gente também não faça um debate que não traga a compreensão do que significa a desmilitarização e também o debate de que modelo de segurança que nós queremos. Porque esse modelo de segurança pública, ele nos alija. Por exemplo, há 3, 4 anos atrás, teve aí, um pouco mais, teve a Conferência de Segurança Pública, né, chamada CONSEG, que é uma coisa meio, é uma excrescência, né? A gente sabe que representa os CONSEGs aqui em São Paulo, por exemplo, que são esses conselhos de segurança, que em sua maioria é composto por comerciantes que estimulam, né, a ação violenta, né, de milícias e com a participação de militares e que legitimam a violência da polícia. Então já a conferência começou errada. 2/3 da conferência era de agentes da segurança pública, né? Ou seja, a gente não foi para essa conferência para debater nenhum tipo de mudança importante, né? Eu acho que tem uma série de ações. Olha, veja, a gente está num processo de militarização do ponto de vista jurídico da sociedade. Não sei se vocês acompanharam, mas é importante. Há cerca de um ano, né, a Guarda Civil Metropolitana, as Guardas Civis Metropolitanas no Brasil, passou a ser militarizada, passou a ter poder de polícia, por exemplo, né? Ou seja, a gente está num processo de cada vez mais militarização. A lei antiterror, por exemplo, né, é um dos exemplos disso, né? A criação da Força Nacional, por exemplo, é mais um exemplo de militarização. E por aí vai. Ou seja, a gente precisa discutir em conjunto o que significa essa militarização da polícia. E aí eu penso que a gente tem que fazer uma série de ações importantes. Uma das ações é fazer isso que nós estamos fazendo agora. Fazer muito debate a respeito, né, da militarização da polícia. Quero dizer que o Comitê pela Desmilitarização que eu faço parte, dia 28 agora, ainda em lugar não definido, nós vamos lançar uma cartilha sobre a desmilitarização da polícia. Eu acho que é importante para que a gente possa ir debatendo cada vez mais. E eu acho que tem uma ação que é fundamental e urgente, né, é a gente reclassificar esses programas policiais. Eu acho que o exemplo do Uruguai, né, foi um exemplo muito importante, né, porque esses programas policiais, né, eles vendem o medo para a gente permanentemente, né? Eles vendem o medo e diz para a gente o seguinte: abra a mão da sua liberdade em nome da sua segurança. Agora, que segurança é essa, né? A gente não sabe qual que é, né? Porque cada vez mais a gente está refém dessa política de medo e violenta do Estado, né? Então, a gente fazer uma campanha para reclassificar os programas, esses programas policiais é fundamental. Esses programas têm que ir para meia-noite, né? A gente quer fazer a reclassificação para dizer extinção, porque, a meu ver, esses programas tinham que ser extintos. O Uruguai fez isso nos debates da redução da idade para responsabilidade penal ou da legalização da maconha, né? E o índice, por exemplo, de violência, um dos aspectos da redução do índice de violência é exatamente a reclassificação dos programas policiais. A gente precisa assumir essa bandeira o quanto antes, né? E penso que este processo de desmilitarização da polícia, ele também, né, tem esse aspecto, né, do debate em todos os setores. A auditoria cidadã precisa debater, os sindicatos precisam debater, né, os movimentos precisam debater, né. O fundamental é que a gente, né, pense que modelo de segurança pública que a gente tem. E a gente sabe, né, e a gente sabe, mas não sabe, na verdade, né, que segurança pública não é polícia militar na rua, né? Muito pelo contrário, a concepção de segurança para as pessoas é uma outra, né? Eu tenho ido em várias comunidades, favelas e tudo mais, e faço a seguinte pergunta para as pessoas: vocês querem segurança? Aí todo mundo fala, queremos. Aí eu pergunto, vocês querem polícia militar? As pessoas falam, não queremos polícia militar, né? Vários companheiros que vão para Cuba, né, falam da sensação que eles têm em Cuba, né? Cuba tem ruas escuras, né? Mas as pessoas andam à noite por Cuba se sentindo seguras,
né? Falaram como é que é a ação da polícia em Cuba, né? É um outro tipo de ação, né, da polícia em Cuba. Eu estou usando Cuba porque, né, poderia usar outros exemplos, né? As milícias populares, com uma outra característica dessa de milícia, em guerreiros, que expulsaram o tráfico, expulsaram o exército, expulsaram a polícia e reduziu, por exemplo, 80% da violência em guerreiros, né, no México, né? Então, tem vários exemplos, mas é necessário que a gente incorpore esse debate. Porque se a gente não incorporar esse debate, é isso. Cada vez mais a nossa vida vai estar restrita, pautada por legislações de exceção, como lei delegada, como a Guarda Civil militarizada, como lei antiterror e um tanto de outras leis, né? E, ao mesmo tempo, né, cerceada pela lei, cerceada pela força do Estado, né? Então, desmilitarizar a polícia é fundamental, né? É fundamental que a gente coloque nas nossas bandeiras de luta a desmilitarização da polícia militar, né, imediatamente. É isso. Obrigado, Giva. Ah, sim. Eu queria dizer... o pessoal pede referência, eu queria dizer o seguinte, né? O meu editor diz o seguinte: quem vende quem escreve, né? Então, tem um livro que eu acabei de organizar e escrever que chama Desmilitarização da Polícia e da Política, uma resposta que virá das ruas, editora Pueblo. Entra na internet, pode pedir, tem na Expressão, enfim, é isso. O Jorge escreveu o prefácio e ainda não leu o livro. Obrigado, Giva. Eu pensei que você não ia fazer o alto jabá, na verdade eu já ia falar sobre o livro, mas já que você já tomou a frente. Professora Rosa Maria, posso lhe fazer a pergunta? Pode. Perfeito. Você já identificou projetos do Banco Mundial na área da saúde? Poderia mencionar alguns exemplos? Quem mandou foi Maria Lúcia. Não sei se foi a Fatorelli. Foi. Bom, ele perguntou se podia fazer a pergunta, né? Não quer dizer que eu tenha a resposta. Isso é só uma brincadeira. Eu conversei um pouquinho com a Maria Lúcia na hora do intervalo e não sei a rigor qual é o objetivo, o objetivo da pergunta, né? Então pode ser que eu não satisfaça ao interesse que está por trás dessa pergunta. Por que eu estou fazendo esse introito aqui? Porque na área da saúde, além do Banco Mundial, nós temos a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, que particularmente no Brasil é muito presente, né, pelo seu braço da OPAS. Então, na verdade, a gente teria que ver a atuação não só do Banco Mundial. Talvez a pergunta em relação ao Banco Mundial é porque o Banco Mundial é muito emblemático, né? A gente logo vê como parceiro do Fundo Monetário Internacional e tal. Mas, na verdade, todas as agências internacionais, com raríssimas exceções, elas estão absolutamente afinadas dentro de um projeto de mudança que começou lá nos anos 80. No caso do Banco Mundial em particular, é muito interessante. Eu fiz, num determinado momento, uma pesquisa. Alô? Oi. Bom, eu fiz uma pesquisa, por um motivo lá, que era ver exatamente o posicionamento do Banco Mundial sobre a saúde nos países, naquele tempo, chamados de terceiro mundo ou da periferia. E é muito interessante, porque se você recua algumas décadas, a preocupação do Banco Mundial com a saúde é nenhuma. Ele não estava absolutamente interessado em discutir saúde onde fosse. Deixa eu explicar melhor. Quer dizer que o olhar dele estava voltado para outras áreas. Agora, chega num determinado momento que a saúde entra na pauta. Mas não é só a saúde. É a saúde, a previdência
Em particular, a educação, que o Paulo saiu. Em que momento isso ocorre? Exatamente no momento em que a pauta neoliberal volta a ser o centro da atuação dessas agências, né? Ou seja, quando a forma de acumulação do capital anterior começa a atingir determinados limites, aqui, deixa eu ver, acho que foi você, exatamente, ele aqui mencionou muito bem, né, a mudança de correlação de forças que foi feita nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, quando teve a ação da Thatcher, no caso dos mineiros, e nos Estados Unidos, no caso do Aeroviários, que foi condição sine qua non para que você começasse a pautar tudo aquilo que está vinculado à política neoliberal, né? Eu estou me referindo a todo o processo de desregulamentação, e é neste processo de desregulamentação que vai surgir, ou ressurgir, se vocês quiserem assim, a pauta de privado na educação, privado para a previdência, no caso, fundo de pensão, e no caso da saúde, né? Então é nesse momento que o Banco Mundial começa a falar da saúde. Vejam bem, antes não falava, agora ele fala. E como é que ele fala? Ele falava reconhecendo que havia necessidade, evidentemente, de dar saúde para os setores mais carentes ou pobres da população da periferia. O que eles propunham? Eles propunham a tal da cesta básica, ou em espanhol, a canastra, né? Que é um absurdo. Nós que temos SUS, eu queria falar pouco, mas estou vendo que vai demorar um pouquinho. Vou tentar ser mais rápida. Nós, quando escrevemos o SUS, lá está escrito que é não só gratuito, como integral. O que significa dizer que, à medida que você começa a receber o serviço por parte do SUS, vai ser lhe dado o serviço até o momento que não mais for necessário. É integral. Uma cesta básica limita o serviço. Fazendo um paralelo muito grosseiro, porque não tem nada a ver, é mais ou menos como dizer o seguinte: olha, você vai ser atendido, mas de diária tu só tem uma. Se tu precisar de 2, 3, 4, 5, 10, tá fora, tá? É mais ou menos isso. Essa proposta de cesta básica, ela vai perdurar mais ou menos até o final dos anos 90, e depois o Banco Mundial muda de posição, assim como ele muda para outras áreas de políticas sociais. Por quê? Porque no balanço da experiência das políticas neoliberais na América Latina, eles chegam à conclusão óbvia, que é o que tinha para ver, que a desigualdade só tinha aumentado e que aquele tipo de proposta não estava funcionando, né? Aí eles mudam. Mas a pergunta da Maria Lúcia não foi das políticas, foi de projetos, né? Que é um pouquinho diferente. Projeto é quando você coloca recursos, né? Você direciona para determinadas coisas. E aí uma coisa casa muito com a outra. É interessante ver que os projetos no Brasil, no caso específico do Banco Mundial, estão casando com essa pretensa mudança de olhar sobre a saúde na América Latina ou nos países da periferia, como querendo dizer o seguinte: vamos deixar quieto as propostas, vamos deixar quieto a proposta do SUS. Sabe por quê, pessoal? Porque não funciona mesmo. Eu tentei mostrar para vocês que Brasil e Chile, um tendo privatizado e o outro criado o SUS, está no mesmo nível de relação público-privado. Então você não mexe nessa coisa inteira. Por quê? Porque por baixo tudo está mudando. É só lembrar da OS. Agora, falando de projeto especificamente, o primeiro que eu me lembro é um que eu avaliei, que era o ReforSUS. O ReforSUS era um projeto do Banco Mundial na área de investimento da saúde, tá? E investimento de estudo, né, pessoal?
O investimento vai me dizer aonde que eu vou colocar um hospital, aonde que eu vou colocar uma unidade básica, etc. E aí ficava muito claro que os critérios da alocação dos recursos de investimento tinham a ver com critérios mais gerais, né? Que estão associados à disponibilidade da oferta já criada pelo próprio setor privado. Existe uma série de projetos, mas eu menciono este, porque este eu avaliei, então eu posso falar um pouquinho. E com isso, estou ficando cada vez mais rouca, né? Então chega por hoje. Obrigado, professor. Antes da pergunta direcionada para a Letícia, o Adriano tem algum recado aí? Não, é rápido. Só os palestrantes da próxima mesa, Wagner Nabuco, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Antônio Martins e Veridiana Alimonte. Por favor, conversar aqui com o Paulo, que ele tem um recado importante para vocês. Tá? Agora vamos encaminhar aí para o encerramento. Obrigado. Beleza. Antes de eu fazer a pergunta, Letícia, dá licença, eu vou só explicar uma outra base constitucional do que a gente defende aqui, que é a chamada regra de ouro, que no artigo 167 da Constituição proíbe que sejam realizadas operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital e tem por objetivo evitar o pagamento de despesas correntes com recursos decorrentes de emissão ou contratação de novo endividamento. Sob a ótica de classificação da natureza de despesa, o pagamento de juros e dos demais encargos da dívida pública federal são classificados como despesas correntes. Então, a gente já está sendo... a Constituição manda a gente auditar, a gente não audita e fala que não pode gerar nova dívida para pagar despesa corrente. E a gente faz, então é um absurdo. O Brasil não é para iniciante mesmo. Letícia. Nossa, que letra. No Brasil, o movimento habitacional é muito ligado à cultura da propriedade. Políticas como aluguel social seriam viáveis? Como incluir essa questão no movimento nacional? Antes de responder à pergunta, eu vou pegar carona na pergunta feita à professora Rosa Weber, né? De políticas... desculpa. Perdão. De diretrizes do Banco Mundial, né? Voltado para as questões de saúde. É interessante e aberrante ver como o Banco Mundial interfere nas políticas de modo geral no Brasil. Na questão da habitação, a gente também tem exemplos disso, que é o programa Aliança Social, de que o Brasil faz parte desde 2003. É um programa que está presente não só no Brasil, mas em outros países da periferia do capitalismo, em países na África, a Índia também tem um projeto desses na Índia. E é um programa que dá diretrizes, que o Banco Mundial dá diretrizes de política urbana e de questão habitacional, de reurbanização de favelas, de reloteamento, projetos em áreas de mananciais. E aí fica a questão, né? O que o Banco Mundial, qual é o interesse por trás do Banco Mundial, né, nessas diretrizes? E também uma política do Banco Mundial que afeta, de certa maneira, a questão da habitação foi o programa... de reforma do Poder Judiciário, pelo documento técnico 319, eles pautaram toda a nossa reforma do Judiciário, que veio com a emenda constitucional 45 de 2004, e que inclui, inclusive, a criação de varas judiciárias para tratar só de questão fundiária, ou seja, são essas varas especializadas que já existem em alguns estados e agora está sendo criado em São Paulo, que vão decidir pela reintegração de posse, né, que nos afeta, nós movimentos de moradia, nos afeta diretamente. Então, aqui em São Paulo, falando pelos movimentos de moradia, a gente está bastante preocupado com a criação dessas varas, porque pela postura corrente do Poder Judiciário, não se consideram questões como a moradia das pessoas que vão ser reintegradas, como o cumprimento da função social da propriedade, né, porque os imóveis ocupados geralmente não sempre estavam vazios, né, antes da ocupação, e, portanto, descumprem a função social da propriedade prevista pela Constituição. Enfim, é bastante aberrante ver como o Banco Mundial interfere em cada política social, né. E agora, voltando à pergunta da Carol, né,
Ela pergunta aqui da questão do aluguel social. Existia um programa na época do governo da Marta Suplicy, aqui em São Paulo, que, se eu não me engano, o nome era a habitação de locação social, que é diferente do aluguel social. O governo Haddad, ele tem implementado largamente na política dele o aluguel social. O que é o aluguel social? Qual que era o intuito do aluguel social? Famílias em situações emergenciais, por exemplo, removidas por causa de algum desastre de natureza, alguma questão assim, receber um aluguel do governo, uma verba do governo para alugar uma moradia. E o governo Haddad ele tem usado essa política pública para tentar sanar de modo imediato, mas não resolver, né, a questão do déficit habitacional. Então, famílias que são reintegradas, né, que são despejadas, às vezes acabam sendo inseridas num programa em que elas recebem R$400, se eu não me engano, do governo. Agora aumentam para 600, né? E para alugar uma casinha. O que acontece, né? Com R$600 você não consegue alugar uma casa, um apartamento num local de infraestrutura, né, de serviços públicos, né? Como eu falei anteriormente, quanto mais serviços públicos numa região, maior o valor do metro quadrado. Então, essas famílias vão procurar habitação, né, para alugar lá na periferia. E o que vem acontecendo? Uma alta procura de aluguéis na periferia, o aluguel da periferia está aumentando. Então, as famílias chegam lá com R$600 para alugar, só que a casinha já está 800, 900 e elas têm que desembolsar. E outra, o programa tem várias falhas, vem sendo noticiados, por exemplo, atrasos no pagamento de aluguel. Só que o proprietário da residência, né, o locatário, ele não quer saber se o governo pagou ou não pagou o benefício, né? Se a família que está lá alocando a casa não pagar o aluguel no mês, todo mês certinho, ela vai ser despejada. E isso vem acontecendo de forma recorrente. No governo da Marta Suplicy, existia um programa que é diferente desse aluguel social, esse valor pago de R$600, que é o de locação social. Não tenho certeza do nome do programa, me fugiu. Mas é locação mesmo, né? E a ideia desse programa, não que a implementação dele tenha sido perfeita aí nos moldes que ele foi criado, mas o que era esse programa? O poder público adquire um imóvel, né, adquire um prédio, e aí, quando ele adquire esse prédio, pode sim ser em locais beneficiados por infraestrutura e serviço público, e loca a baixo custo para pessoas com renda baixa, que não tem casa própria. Quando ele faz isso, ele quebra com a lógica da propriedade privada, né? Porque as famílias beneficiárias elas não vão ser proprietárias de sua residência, elas têm garantido o direito de moradia. Porém, elas não têm o título de propriedade, né? A propriedade não é privada. Então, você vê, é o uso de um recurso público que sempre é utilizado de maneira pública, né? Sempre quem precisar de moradia vai utilizar esses prédios e isso não vai ser repassado. A família não tem como vender essa propriedade porque não vai pertencer a ela. Então, é uma ideia de um projeto que veio, não foi amplamente implementado, teve falhas na implementação, mas a ideia foi boa. Então, esse é um exemplo de programa. E outras medidas podem, de alguma maneira, bater na lógica de propriedade privada e que acaba gerando déficit habitacional. Uma das pautas que a gente acredita, por exemplo, é tirar as grandes construtoras da lógica de produção de habitação. Como é que você faz isso? Chamando os movimentos de moradia, e isso existe, organizar multirões e as próprias famílias, né, construírem suas casas. Assim você também quebra com a lógica que está vigente. Bom, é isso. Obrigado, Letícia. Para encerrar, eu nunca sei se te chamo de professor, de doutor ou de Jorge. Você, Jorge. Jorge. Você. Deixa, posso ler para você? Fique à vontade. É que, na verdade, assim, as três perguntas, elas se interligam, e eu vou fazer uma interligação e, ao mesmo tempo, eu vou responder nenhuma delas, que é mais fácil, porque nós estamos todos com fome, né? E direitos humanos, direito à alimentação, aquela coisa toda. E eu, como os outros que tiveram que sair mais cedo, eu também tenho que sair mais cedo, porque eu tenho que pegar o metrô aqui das 13h30. Então,
É o seguinte, porque todas elas são meio assim, os direitos trabalhistas não cumpridos e tal, o que os trabalhadores devem fazer. Ela estabeleceu várias estratégias de como os movimentos sociais podem se articular e visualizar, como dizer, saídas para os seus problemas. Os trabalhadores, a classe trabalhadora, né? Tem alguns problemas. A minha empresa não paga isso, não paga aquilo. Uma empresa pública, e é uma coisa horrível, né, que uma instituição pública não respeita os direitos. Pensando em instituição pública, é responsável pela criação da ordem e preservação da ordem pública. Ela própria não cumpre, imagina os entes privados, né? Mas, enfim, o que os trabalhadores podem fazer, né? Primeiro, a perspectiva tem que ser essa mesmo, de que não é uma questão individual, e é uma perspectiva de classe, e na verdade os trabalhadores então têm que se ver enquanto tal e têm que estabelecer estratégias de luta que são estratégias coletivas. Individualmente não se resolve o problema da moradia, individualmente não se resolve o problema da opressão, as opressões de gênero, as opressões de raça, nada individualmente se resolve, né? As opressões se resolvem na perspectiva de uma ação coletiva. E assim também deve ser a classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora está extremamente invadida, né? Por um projeto individualista, por a questão de cada um cuidando de si, subir a empresa hierarquizada, as pessoas querendo cumprir metas para subir nas empresas e tal. E a classe trabalhadora está muito invadida desta lógica mercantilizada, né, do próprio trabalho. E é preciso criar consciência do processo e participar de uma ação coletiva, e aí uma reformulação da atuação sindical, ou seja, tem tanta coisa que a classe trabalhadora precisa construir ou reconstruir, aí, muito mesmo, né? E é interessante que, do ponto de vista de todas essas outras lutas, né, como todas essas lutas estão interligadas à luta da classe trabalhadora, e como a classe trabalhadora tem centralidade nessas lutas todas. Enquanto estiver lá, digamos assim, não devidamente articulada, numa perspectiva de classe, o quanto a classe trabalhadora, na luta sindical, na luta mesmo das questões do trabalho, acaba dificultando todas essas lutas. E por isso tem que ser há que se haver, inclusive, uma interligação de tudo isso, né? Então não é uma solução fácil. Eu não vou dar aqui qual a solução? Puxa vida, né? Eu não tenho a solução. Mas pensar o problema numa perspectiva de luta de classes, eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Com isso, a gente encerra a mesa os movimentos sociais, a disputa pelo orçamento público e a superação do sistema da dívida. Lembrando aos núcleos da Auditoria Cidadã de outros estados e movimentos sociais que eu gostaria de frisar a importância de trabalharmos com os movimentos sociais que atuam numa perspectiva baixa à esquerda, tendo em vista a justiça social e uma nova arquitetura econômica. Com isso, em nome do Núcleo São Paulo, a gente convoca todos os núcleos e os movimentos sociais a fazerem reuniões bilaterais, se unirem aos movimentos sociais e aos coletivos, para que eles saibam que eles têm na Auditoria Cidadã um forte aliado e uma poderosa ferramenta para dizer ao Estado que dinheiro tem, só que está indo para a bolsa de banqueiro e especulador. Obrigado. Bem, pessoal. Obrigado, FEPA.